Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, estou terapeuta e astróloga e nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês mais profundamente sobre a energia da motivação, da ação, da iniciativa que tantos nós, precisamos, procuramos, porque quem nunca se encontra naquele padrão de procrastinação, Então, cada vez mais a nossa sociedade está tendo essa tendência de realmente ir para a inércia, para essa procrastinação. Então, quis trazer esse tema, para a gente compartilhar, expandir aqui a consciência juntos sobre a energia da ação, da iniciativa, até porque a gente começou o ano astrológico, a temporada ariana começou, então o ano novo astrológico começa com essa energia do movimento. Então, antes de mais nada, eu queria que a gente observasse como que anda a sociedade. Querendo ou não, nesse nosso coletivo, a gente vem adoecendo. Por que a gente vem adoecendo? Porque a gente vai entrando numa inércia, numa paralisação coletiva inconsciente que a gente não para pensar, e por isso que a gente sente essa angústia, essa tristeza, porque a gente realmente tá com esse acesso à tecnologia, então a gente tem muita informação gerando essa obesidade mental, e além disso, a gente não entra nesse campo da ação, de colocar em prática o que a gente vem aprendendo, absorvendo. É muita informação para um pouco período de tempo. Então, além disso, além de eu trazer essas informações aqui hoje para você, eu quero trazer um desafio também, para vocês de 21 dias colocar em prática alguma ação, algum hábito que vocês querem introduzir na vida de vocês, um aprendizado que vocês vão absorverem por aqui, porque além de vocês estarem expandindo a consciência com esse vídeo aqui hoje, vocês vão estar entrando nessa energia do movimento, entende? Porque vocês precisam entender, antes de mais nada, que movimento, motivação, vem a ação por um motivo. Então vocês têm que entender o combustível da vida de vocês, o que baseia a sua vida para vocês entrarem nessa ação, nesse porquê, nesse motivo que vocês querem criar essas ações. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a gente vem adoecendo, A sociedade, se não prestar atenção, se realmente não expandir a consciência para essa energia da ação, da iniciativa, a gente vai entrar cada vez mais nessa inércia, Porque com a facilidade de hoje em dia, a gente realmente não quer colocar nenhum esforço para colher resultados. A gente vem comprando essa falsa ilusão desse imediatismo, E uma dessas razões, como eu falei para vocês anteriormente, é a facilidade da tecnologia, de fato. Então, se a gente não presta atenção que a motivação é um conjunto do nosso campos mais sutis, que é por meio dela que a gente materializa, tanto que existe aquela frase, o mundo é dos fazedores, porque eles conseguem canalizar essa energia do pensamento, sentimento, para gerar a ação necessária para materializar o que eles querem, entende? Então, compreender isso é muito importante, porque quando a gente compreende que a motivação, esse conjunto de ações desse campo sutil, tudo muda. E quando eu compreendo isso, e faço essas ações com mais consciência, eu vou co-criando uma realidade mais alinhada com a minha verdade. Entende? Porque quando a gente está inconsciente dessas ações aqui também, eu vou realmente criando uma vida totalmente desconectada de quem realmente sou, e por isso essa angústia, e por isso esse vazio, entende? Então tem até um vídeo que eu falo sobre planejamento consciente, vou colocar aqui na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada, que eu acho que vai complementar bastante com o tema do vídeo de hoje. E um outro ponto que eu queria estar trazendo aqui para vocês, que eu acho muito interessante também, que presta atenção nisso, gente, que é uma virada de chave. Quantos de nós sofremos por querer ter controle por coisas que a gente não tem controle? Já prestaram atenção nisso? A gente gera tanto sofrimento querendo mudar o governo, a gente gera tanto sofrimento querer ter o controle das ações dos nossos filhos, de querer mudar os nossos pais, e a única coisa da vida que a gente tem controle, a gente não coloca foco, a gente não coloca energia, que são as nossas ações. Então a gente fica delegando esse nosso poder pessoal, porque querendo ou não, como eu falei para vocês anteriormente, essas nossas ações são a materialização desses nossos campos mais sutis. Então se eu venho sentindo angústia, tristeza, é porque eu tô muito cultivando essa energia da inércia. E por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque a inércia, gente, é o oposto da ação. A vida tá na ação, a vida tá no movimento. Tudo tá em constante movimento nesse universo. Então, quando a gente para pensar que o oposto da vida é a inércia e não a morte, porque a polaridade oposta da morte é o nascimento. Então, quando eu paro para pensar
que procrastinar e inércia é antivida, tudo muda. Entende? Presta atenção nisso, gente. Nada tá parado no universo. Por exemplo, se eu tenho uma casa parada que eu não cuido, o que vai acontecer com ela? Vai abrir espaço para o quê? Para sujeira, né? Para mofo. A mesma coisa se eu manter uma água parada por muito tempo. Eu vou abrir espaço para lodo, para mosquito da dengue. Então, trazer esse ensinamento para nossa vida é muito importante, porque se eu não cultivo essa energia da ação, do movimento, eu vou estar cultivando essa energia da paralisação, da inércia, e a inércia é antivida. E é por isso que muitos de nós, quando ficamos muito parados por muito tempo, abrimos espaço para doença. Porque até o Bach fala, né? A terapia que eu trabalho, que é a terapia floral, que a doença é essa desconexão mesmo, sabe? Da nossa personalidade com a nossa alma. E a nossa essência, a nossa alma pede essa energia do movimento, pede essa energia da ação, desse sopro da vida. Então, compreender isso é muito importante. E mais do que isso, essa ação consciente. Que nesse vídeo eu também quero ensinar que existem duas formas de ação. A ação consciente e inconsciente. E a maioria de nós estamos muito programados para essa inconsciência coletiva. Muitos de nós não despertaram para isso ainda. Porque a gente só gera movimento por medo. A gente só gera movimento porque a gente precisa fazer dinheiro. Então, esses são os dois maiores combustíveis que geram movimento na nossa sociedade hoje em dia. Então, quando é por nós, quando é para gerar mudança por nós, para o nosso autocuidado, a gente não faz. Porque quando você entra para essa ação consciente, você se torna atento que tem coisas que você precisa fazer, né? Que não tem ninguém para fazer por você, que você se tornar adulto, né? Fazer o que precisa ser feito, né? A frase realmente do adulto, da vida adulta é essa. Fazer o que precisa ser feito, tudo muda. Porque, às vezes, né, até clientes, né, chegam pra mim, Thaís, eu não consigo fazer tal coisa e tudo mais. Não é que elas não conseguem, só não é prioridade. Assim como tem muitas coisas que eu falo que eu não consigo, porque não são prioridades pra mim. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo de acordar cedo por aqui. Não é que você não tem capacidade de acordar cedo, apenas não é sua prioridade, você não tem um combustível, você não tem uma razão, uma motivação que é o motivo dessas ações, né? Você precisa ter um porquê para gerar essa motivação. A motivação vem com a ação, não vem do nada. Então, compreender isso também é muito importante, tá? Porque realmente vira uma chavinha aqui dentro da gente. Então, se eu falar pra essa pessoa que se ela acordar às 5 da manhã, não precisa fazer mais nada, só acordar e realmente levantar da cama e ir pra academia, que é o comprometimento que ela fez com ela, eu vou depositar 10 mil reais na conta dela, eu tenho certeza que ela vai ter capacidade de estar fazendo isso todos os dias. Porque o combustível dela tá no dinheiro. Entende? A maioria de nós crescemos com essa ação de recompensa. Eu preciso ter uma recompensa ou uma punição, que a gente chama de domesticação, né? Então, é muito profundo esse assunto. Talvez eu traga um outro dia um tema sobre essa ação domesticada que todos nós realmente passamos. Então, vocês compreenderem isso também é muito importante. Mas, o que eu quero deixar aqui redondo para vocês é que existem esses dois tipos de ações. As ações inconscientes e conscientes, como eu falei para vocês anteriormente. E essas ações inconscientes, a gente não para pensar. A gente não respira, a gente só tá reativo, reprogramado para repetir. Então, a gente repete padrão familiar, a gente repete o que foi ensinado pra gente anteriormente. E não gera mudanças nas nossas vidas por conta disso. Eu vou compartilhar com vocês uma história que remete muito essa ação de repetição inconsciente da nossa família, né? Da nossa socialidade, que a gente não para pensar e questionar. Que eu acredito que vai trazer muita clareza aí pra vocês. Então, essa história começa assim. Uma menininha estava observando a mãe dela a fazer carne. E aí, ela observou que a mãe, antes de começar a cozinhar essa carne, ela cortava as duas beiradas, né, extremidades dessa carne para colocar na panela. E ela perguntou, mamãe, por que você corta as beiradas da carne? E a mãe falou assim, minha filha, não sei. Sua avó fazia assim e eu faço assim. E aí, a menininha, inconformada com essa resposta, foi até a mesa da cozinha que a avó se encontrava e foi perguntar à avó, vó, por que você cozinha essa carne cortando as extremidades dela? E a avó falou assim, minha filha, não sei, sua bisa fazia assim, então eu faço assim. Então, a menininha inconformada com essa resposta da avó foi até a sala encontrar a bisa na cadeira de balanço para perguntar, né, por que a bisa fazia essa bendita carne, né, cortando as extremidades
necessidades dela. Então ela chegou lá e fez essa mesma pergunta para Bisa. Bisa, por quê, né, que você cozinha dessa maneira? Aí a Bisa respirou, olhou para essa bisneta dela e falou assim: minha filha, no meu tempo eu não tinha tantas panelas, então a única panela que eu tinha para caber essa carne dentro dela, eu precisava cortar essas beiradas, então por isso que eu corto. Então quantos de nós carregamos essas ações inconscientes que não precisamos carregar mais? Que muitos de nós temos uma panela muito maior que podemos expandir e a gente fica se podando. Vocês entendem a importância de compreender sobre essas nossas ações inconscientes que a gente carrega? Então, quando a gente para observar isso, gente, tudo muda. Quando a gente para observar esses padrões inconscientes de ações, a gente gera muita mudança nas nossas vidas. E essas ações conscientes é o autoconhecimento. É você parar para pensar, é para você questionar tudo que você faz. Os hábitos, que são os conjuntos de ações diárias que você carrega durante o dia. Então, compreender isso também, gente, né? Trazer clareza para isso é compreender que a natureza da vida é isso. É o movimento, é a fluidez, é a expansão. Então, é você buscar essa energia do fogo da vida mesmo, de fato, né? Para quem tem muita dificuldade de se compreender, se conectar com essas energias, dá uma olhada onde você tem Áries, Marte, porque onde você tem Marte no seu mapa astral é a chavinha onde você acende essa motivação da vida, a razão por que você busca movimento para a vida. Por exemplo, eu tenho Marte na minha casa 8 de transformação, mudança em Sagitário. Então, eu sinto motivação quando eu crio esse movimento de cura, de transformação, de expansão, entende? Viajar, conhecer novas culturas, para mim também é muito importante. Então, você compreender onde tem essa chama aí dentro de você também é muito importante. Fazer exercício físico também auxilia também você ativar essa energia, porque a vida tá no movimento, é você cuidar do seu corpo também, sabe? Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre energias do planeta Marte e também atividades para ativar essa energia da motivação, da ação, da iniciativa que está correlacionado com esse signo, com esse planeta. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada. Quem sentir também de passar pela mentoria comigo ou uma sessão de terapia floral, porque tem muito floral bacana que trabalha essa energia do movimento, de coragem, né? Porque muitas vezes a gente sustenta essa inércia também por medo de sair dessa zona de conforto, que essa zona de conforto não tem nada, né? Às vezes a gente tá naquela merda, mas por medo de ir pro novo, que é o desconhecido, a gente não gera movimento, porque a gente precisa compreender que o medo vem de algo que a gente não conhece. E por isso que a gente sustenta essa inconsciência da inércia também, entende? E antes de eu fechar aqui com vocês, uma coisa eu acho muito interessante para trazer clareza ainda mais em relação da energia da iniciativa, da ação, é que ela tá muito vinculada com o nosso poder pessoal, com o nosso amor próprio. Por que eu tô falando isso? Porque, lembra que eu falei que não é que a gente não tem capacidade de fazer algo, é apenas que não é a nossa prioridade? Então, quando a gente está ativando o nosso poder pessoal de honrar o que a gente comprometeu a fazer por nós mesmos, que está vinculado com o nosso amor próprio também, tudo muda. Porque quantos de nós fazemos tantas coisas pelos outros? Pelo trabalho, por conta do dinheiro, lembra do combustível que eu falei para vocês que baseia a nossa vida? Então isso tem que mudar, você tem que mudar esses combustíveis. Senão você passa uma vida inteira delegando esse poder pessoal, não se priorizando, e você tem que ser a primeira pessoa da sua vida. Você realmente tem que se colocar em primeiro lugar, se priorizar, porque só assim sua vida vai trazer sentido. Então para de querer fazer tudo para todo mundo, faça por você primeiro. Gera mudança por você. Começa aquele hábito que você deixou na gaveta 2 anos atrás. Ou que você escreveu em dezembro do ano passado e não colocou em prática. Estamos em março aqui agora. Então aproveita, né? Esse ano novo astrológico e coloca movimento para isso. Então, eu espero de coração que esse vídeo possa realmente ter trago uma chama, uma motivação aí dentro de você para você gerar essa mudança tão necessária na sua vida, que não é imediata, não é no agora, mas sim na pessoa que você vai se tornar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, porque é isso que importa. Entende? Sai dessa ilusão desse imediatismo, como eu falei pra vocês anteriormente. E é isso, gente. Eu peço desculpa porque eu posso estar um pouco fanha também. Fiquei gripada e eu não queria procrastinar sobre esse tema desse vídeo porque é um assunto que vira e mexe, vem clientes minhas falar sobre isso
isso comigo, compartilhar como que é desafiador para elas, né? E eu sempre tento relembrar a elas que não é por falta de capacidade, e sim prioridade. Então, trabalhar esse merecimento também é muito importante. Tem um vídeo também aqui que eu falo sobre a energia do merecimento. Vou colocar aqui na descrição, que eu acho que vai ser um complemento muito bacana com o tema aqui desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o maior insight que você teve em relação a esse tema. Se ficou alguma dúvida também, coloca aqui nos comentários que eu tiro, né? Tento esclarecer vocês depois em relação ao tema. Então, eu espero de coração que a partir de hoje você crie cada vez mais ações alinhadas, conscientes para a vida de vocês, para vocês co-criarem, manifestarem uma vida com muito mais sentido. Gratidão e até a próxima!